Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal de Olho nas Finanças para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a inflação. Eu não sei se vocês estão assistindo os telejornais nos últimos dias, mas quem assiste e está ligado nesse ramo de economia provavelmente deve ter percebido que o índice da inflação aumentou. Ele está no acumulado dos últimos 12 meses em 9,03% e o acumulado do último mês em 0,89%. Muitas pessoas podem acreditar que a inflação está alta por causa da pandemia, mas nem sempre é assim. E no vídeo de hoje eu irei explicar para vocês o que é a inflação e como ela afeta o seu bolso e a economia do país. Mais que o índice econômico, a inflação é um fator importante para definir os preços de alimentos, produtos, serviços que você consome no dia a dia. Entenda como ela funciona. Muitas pessoas pensam que a inflação é responsável pelo aumento dos preços de supermercado, mas muitas pessoas não sabem que o índice da inflação ele mede o preço de comida, de serviços, a produção industrial. Então, é o aumento da matéria-prima para produzir determinados objetos, determinados serviços, e tudo isso, quando essas coisas estão mais caras para fazer, consequentemente, ela será vendido mais caro. E o resultado disso, o aumento do custo de produção, é chamado de inflação. Muita gente ainda não sabe o que é inflação. Mas uma coisa é certa: os efeitos gerados por ela afetam o bolso de todo mundo. Por isso, ficar por dentro desse assunto é fundamental para a sua vida financeira e entender o que pode acontecer com o seu dinheiro no passar do tempo. Muitas vezes, não sei se você já ouviu, as pessoas falam: nossa, sim. Não sei se você fez a conversão, mas R$ 100 hoje equivale a R$ 16 por causa da inflação. Se você nunca fez isso, procure artigos de inflação que vocês vão ver essas comparações. Ou se não, um, um Kinder Ovo, por exemplo, quando ele foi lançado, ele custava 10, 50 centavos. Hoje, ele está quase R$ 4. Isso é o poder da inflação com o passar dos anos, que a matéria-prima aumenta e, consequentemente, o preço do produto final também sofre reajuste. Isso nada mais é que a inflação. A pergunta que não quer calar: o que é inflação? Você já deve ter notado que hoje em dia os preços de alguns itens são muito maiores do que alguns anos atrás. A inflação é a grande responsável por isso. É o que significa inflação. Essa palavra é usada para explicar o aumento no preço de produtos de aluguel, de salários, e também o motivo pelo qual o seu poder de compra diminui em alguns momentos. Resumidamente, a inflação indica o aumento generalizado ou contínuo dos preços de uma série de categorias de bens e serviços importantes no dia a dia dos consumidores. Na economia, o conjunto dessas categorias é chamado de cesta de produtos. Essa cesta inclui despesas relacionadas à alimentação, moradia, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais e educação, entre outros. Então, todos esses setores, eles entram na média prévia da inflação. O resultado do aumento desses setores é calculado a inflação média daquele período. Quem já ouviu falar sobre o assunto nos noticiários em meio a tantos números pode ficar confuso e não conseguir entender o que de fato significa o índice de inflação.
Na prática, funciona assim: se a inflação em determinado mês for de 1%, por exemplo, isso quer dizer que o aumento médio dos preços dessa categoria nesse mês teve um aumento de 1%. Um exemplo simples: se mês passado um detergente custava R$ 1, no mês subsequente ele vai passar a custar R$ 1,10, porque ele teve 1% de aumento. Vale lembrar que esse aumento nos preços não é uniforme, ou seja, dentro de cada categoria, alguns itens podem sofrer aumentos maiores que os outros, ou nenhum aumento. Quando o valor do tomate sobe muito, ele pode puxar a inflação média, mesmo que o preço do limão, que também está na categoria imitação, fique estável, por exemplo. Por que a inflação aumenta? Para entender os motivos que levam ao aumento dos preços, é importante saber que existem dois tipos de inflação: a da oferta e a da demanda. Aquele velho hábito, a lei da oferta e procura. Se todo mundo está ofertando, o preço cai. Se poucas pessoas estão ofertando, o preço sobe. A inflação de oferta, também chamada inflação puxada por custos, acontece quando o preço de matérias-primas básicas, como a eletricidade ou a gasolina, crescem. Aí os reajustes impactam o custo de empresas que são repassados ao consumidor. Vamos a um exemplo no Brasil. No Brasil, a maioria das pessoas utiliza energia elétrica para sobreviver. Se o fato de determinado ano choveu pouco, o custo para produzir energia aumenta. Então, esse é um exemplo de inflação puxador. Se os reservatórios ficam cheios o ano inteiro e abaixo o consumo de energia, consequentemente, a conta de luz irá diminuir. Mas os preços também podem subir por conta da alta procura por produto e serviço, que é a demanda. Se muitas pessoas estão querendo o mesmo produto, a tendência é que ele suba. Vamos supor que em determinado período a economia esteja em pleno desenvolvimento e a população se sente mais segura para comprar itens mais caros. Como um automóvel, se isso acontece, é possível que as montadoras, a princípio, não consigam atender à alta demanda. Com muita procura e poucos carros no mercado, o resultado é o aumento dos preços. Pessoal, vai ter um segundo vídeo sobre isso, porque se eu for explicar tudo sobre inflação, vai ficar um vídeo muito grande. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e no próximo vídeo eu explico para você como é que isso está afetando os nós brasileiros.